Olá pessoal do canal Brasil Notícias, 12 de junho de 2019, sou Hilgley Fagundes. É o seguinte, galera, o pessoal aí do PT, né, do governo petista, aí que foi Lula, Dilma e Temer, revoltados por não estarem mais no poder, estão criticando o governo Bolsonaro. Agora o mais engraçado de tudo é o seguinte, nós estamos vendo o Brasil se recuperando de uma crise na educação, de uma crise na violência, né, e em outros aspectos. O irônico disso tudo é que eles criticam a mudança do presidente Bolsonaro como se eles fossem os caras que mudaram o Brasil. E eu concordo, mudaram o Brasil para o fundo do poço. E aí eu achei esse comentário aqui legal e eu vou passar para vocês, né? Comentem, compartilhem, se inscrevam, apertem nas notificações, dá aquele like e vamos ao vídeo aqui, beleza? Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje eu vou comentar aqui uma notícia muito ridícula que eu vi nessa última semana. Notícia ridícula não está faltando, mas essa me chamou muita atenção, que foi uma reunião de ex-ministros para falar mal do governo Bolsonaro, né? Ex-ministros da Justiça. Tem que ser muito cara de pau, né? Acho que as definições de cara de pau foram atualizadas com sucesso após essa reunião. Como é que pode os caras que são responsáveis, se eles não são responsáveis diretos pelo caos que a gente está na justiça, na segurança pública, eles no mínimo, são os incompetentes que não conseguiram resolver o problema. Porque foi debaixo das barbas desses caras que a gente viu todos os índices de segurança piorarem. Né? Explosão no número de assassinatos, aumento na criminalidade, tudo isso que a gente está vivendo, tudo isso que ajudou a eleger o Bolsonaro. É isso que eles não estão entendendo. A principal pauta do Bolsonaro foi a questão da segurança. Né? Ele bateu muito nisso daí. Por que bateu? Poxa, porque é uma das coisas que está deixando a população mais insatisfeita. E aí agora os caras, né, os cavaleiros do apocalipse, os caras que trouxeram o caos, ou no mínimo deixaram o caos rolar sem conseguirem fazer nada a respeito, se juntam para criticar as políticas do governo Bolsonaro. E é claro que um dos pontos mais criticados seria a redução no número de restrições ao acesso a armas de fogo. Bom, aqui vale comentar um ponto que é muito importante. Acesso à arma de fogo, gente, não deve ter nada a ver com segurança pública. Tá? Então, quando esse pessoal de esquerda está discutindo, não, mas isso não resolve o problema da segurança. Veja, não é essa a ideia. A gente não pode cair no erro de entrar numa discussão utilitarista da arma. A arma me serve para resolver um problema de segurança pública. Não, o problema de segurança pública é um problema de Estado, é um problema de políticas públicas. A questão de você poder ter arma ou não pode depender da segurança estar boa no país, da segurança estar mal no país. Não pode depender disso, tem que ser uma decisão individual. O que eu defendo é que o Estado não tenha direito de legislar sobre essa questão. Isso daí tem que ser uma decisão pessoal. Você quer uma arma para defender uma família, a sua família? Quer uma arma para se defender? Quer uma arma para praticar esporte? Quer uma arma para caçar? Quer uma arma para se divertir? Você tem que ter esse direito de ter uma arma e o governo não tem que ter o direito de restringir acesso à arma. Todo governo que faz restrição de acesso à arma de fogo é governo que se prepara para regimes totalitários. Claro que agora a gente tem países com nível maior de estabilidade adotando essas políticas, mas a gente sabe que isso nasce de governos que têm um viés totalitário ou no mínimo se preparam para isso, deixam a porta aberta para isso. Por quê? Para não correr o risco de repente chegar numa situação como a Venezuela, onde a população estaria se revoltando contra o governo. Agora a população está lá refém de quem? Do exército, refém de quem tem arma. Então os governos totalitários tomam como uma das primeiras medidas restringir o acesso da população a armas de fogo. Foi isso que o governo PT fez, né? Assim que o Lula entrou, ele botou adiante a questão do Estatuto do Desarmamento, fez uma baita sacanagem no plebiscito de 2005, o plebiscito não, referendo, né? Por quê? Por que referendo? Né? Aí vale a pena esse parênteses aqui. Porque o Estatuto do Desarmamento já estava pronto, com cerca de 40 artigos, já estava tudo prontinho. Tinha um artigo que valia por todos, que cancelava tudo, que era o artigo que dizia que o comércio e a produção e o comércio de armas de fogo e munições ficaria proibido, totalmente proibido no Brasil.
Olhem só isso, a gente passaria a depender, até para abastecer o nosso exército, a gente passaria a depender de armas de outros países, a gente seria obrigado a importar. Será que o governo ia começar a importar, sei lá, da Rússia, da China? Será? Pensem aí. Então, esse artigo no referendo foi o que perdeu. Então, a população foi ludibriada, foi enganada porque ela achou que estava rejeitando o estatuto inteiro e, na verdade, ela estava rejeitando o único artigo que foi submetido a referendo, que foi esse artigo que proibia tudo de vez, né? Mas o outro estatuto já estava pronto e foi sancionado. Então, está aí essa questão de segurança pública. Por mim, o Bolsonaro deveria abolir, acabar com esse estatuto do desarmamento, mas isso é uma coisa muito desgastante de se fazer, então ele está gradativamente flexibilizando o acesso a armas de fogo. E você que não gosta de arma, tudo bem, não tem arma, tá tranquilo quanto a isso, tá? Mas arma tem que ser uma decisão pessoal e não uma decisão de Estado. E também, então aí, esses ex-ministros criticando isso. Agora imaginem só se nos próximos meses a gente perceber que o número de assassinatos vai cair mais ainda, como já começou a cair nesse primeiro trimestre do ano, se a segurança pública vai melhorar um pouco e vai começar a ficar nítido que as políticas desses caras eram completamente erradas e a política certa é desse governo. Aí a máscara dos caras cai de vez e acabou para eles, né? Por isso que eles estão criticando e tentando evitar a qualquer custo. Bom, saindo da educação para a questão da justiça, ao contrário, saindo da questão da justiça e indo para a educação, tá aí mais um fato ridículo, né? Mais um fato ridículo. Os ministros aí na mesma ocasião, parece que foi isso, se juntaram para criticar as políticas do governo Bolsonaro. O que esses caras têm de autoridade para falar sobre educação? Porque o fato deles serem ex-ministros, eu acho que é motivo de vergonha. Olha o tipo de educação que a gente está tendo. Olha o que está acontecendo na educação. Olha o tipo de doutor e mestre que nós estamos formando. Doutor em tatuagem de piriguete, doutor em musicalidade do funk, doutor em masturbação de banheiro público. Que loucura é essa, né? Então, os índices da educação que esse pessoal usa para se gabar não são índices de melhora de qualidade, são índices que vão falar de estruturas materiais. Então, não, no nosso governo foi construída tantas universidades. Tá, e daí? O que essas universidades estão formando? Ao meu ver, estão formando militantes. É só vocês perceberem que toda eleição, você tem manifestos de intelectuais e artistas em prol de candidatos do PT. Já perceberam isso? Que sempre sai um grande manifesto de intelectuais, como se isso fosse uma fonte de autoridade. Olha, até os intelectuais estão dizendo que o PT é melhor, como se a população fosse cair nessa. Gente, a população, felizmente acordou e percebeu que esses intelectuais aí não estão com nada. E agora vai ficando cada vez mais claro, né, que qual o valor de um sujeito que é intelectual em masturbação em banheiro público, né, doutor em masturbação, doutor em tatuagem de piriguete, doutor em construção de identidade de piriguete. Que é coisa de maluco isso daí. Essas universidades são centros de formação de militantes. Até por isso que universidades receberam todo esse investimento, né? Esses ex-ministros, muitos deles, em especial os que estiveram aí no governo PT, eles foram os caras que tinham grana para investir. Vê se eles investiram na educação básica. Não investiram, não. Por quê? Porque investir na educação básica, né, a educação infantil, aliás, a educação infantil é o nome mais correto, é você gerar seres humanos mais capacitados e mais inteligentes, porque é naquela idade que você cria as bases do aprendizado, da cognição, da capacidade de adquirir e articular a linguagem, raciocínio lógico, tudo está ali naquele comecinho, né? E para que eles foram, onde é que eles foram investir o dinheiro? Na educação infantil? Não, foram investir em universidades. Por quê? Porque você já pega a pessoa que teve uma péssima educação, bota ela na universidade, e ali na universidade você enche ela de ideologia. Né? Enche de ideologia como? Só falando de ideologia de esquerda? Não, é só você retirar da bibliografia as ideologias liberais, ideologia conservadora. Aí você vai tirando tudo isso e vai deixando as pessoas reféns daquilo que você está oferecendo. E para elas aquilo passa a ser o normal. Por isso que muitas dessas pessoas se tornam isentonas, né? Porque elas não acham que elas são de esquerda. Elas acham que aquilo que elas defendem é o mínimo, é o normal. E você que discorda delas é que é o radical. Sacou como é que funciona o negócio? Então é isso que esse pessoal investiu. Eles não têm autoridade nenhuma para falar, mas estão sendo aplaudidos aí por muita gente, como até mesmo a própria Tabata Amaral, né? Ela fez uma postagem no Twitter dela falando que essa carta dos ex-ministros da educação
é um marco na história da educação brasileira. Olha só isso, né? Logo a Tabata, que eu já até fiz um vídeo sobre ela aqui no canal, quem não assistiu, assista. Eu falo sobre a relação dela com a Fundação Lehman, do Jorge Paulo Lehman, que é o segundo homem mais rico do Brasil. Falando nisso, até em maio agora, saiu uma reportagem no UOL, interessante a reportagem, falando sobre a bancada de Jorge Paulo Lehman. Diz que o Jorge Paulo Lehman estava lá numa reunião da Fundação, com cerca de 300 pessoas na plateia, e perguntou assim: quem aqui quer ser presidente da República? E meia dúzia de pessoas levantaram a mão. Bom, dessa meia dúzia, 5 já ocupam cargos na Câmara Federal ou em assembleias legislativas aí pelas nossas unidades da federação, pelos nossos estados. Então, vejam só, né? Bilionário bancando políticos de esquerda, políticos de viés estatista, que é algo que todo mundo já sabe como é que funciona, né? O cara, quando fica muito rico, ele não quer mais se submeter às regras do mercado. Então ele prefere bancar políticos centralizadores, políticos estatistas que acabam beneficiando esses grandes bilionários. É como dizia aquele jornalista, que eu esqueci o nome, mas eu vou postar a fonte para vocês aqui no comentário, um jornalista americano. Ele dizia que quando a compra e a venda são reguladas por lei, a primeira coisa a ser comprada e vendida são os legisladores. Então tá aí, bilionários bancando políticos e políticos de esquerda, político de PDT, político da rede, né? E tá aí a dona Tabata, né, que tem ali uma ligação muito forte com a Fundação Lehman, elogiando esses ex-ministros. Então viram que tá na moda, né, juntar ex-ministro para poder criticar o governo atual. Agora em junho foram os ministros da Educação e da Cultura, e em maio foram os ministros do Meio Ambiente, fazendo a mesma coisa em relação ao ministro Ricardo Salles, que é o gestor agora da pasta. Então, gente, por hora é isso aí. As definições de cara de pau foram atualizadas tá com aí, sucesso. Né? Isso aqui já tá encerrando aqui, já vai para as considerações finais do vídeo dele. Acho que não tem muito o que a gente comentar depois de tudo que ele falou ali, né? Felizmente, a nossa educação, que vem dessa gestão passada, é uma gestão muito fragilizada. Você viu os pontos que ele colocou ali na questão, né, doutores em masturbação, doutores em tatuagem de piriguete. Quer dizer, se não me falha a memória, aquele cara do Mamãe Falei, o Durval, né, o Arthur Durval, ele fez um vídeo entrando lá numa universidade, né, e tentando fazer parte de uma oficina de mulheres que estavam lá para falar sobre estudar o orgasmo. É um negócio lá que eu nem lembro agora. Para vocês verem o tipo de educação que os nossos filhos estão tendo, né, ainda nessas universidades. Por isso precisa se fazer uma mudança já. E você vê que os caras querem defender esse tipo de educação. Vão falar sobre a educação Bom, não vou nem comentar, que acho que está bem claro ali. A questão da justiça também, a violência no Brasil diminuiu bastante, mas você vê que os ministros do Temer, da Dilma e do Lula tentam criticar, né, justamente essa mudança que mudou para melhor. Quer dizer, em vez dos caras ficarem felizes que a violência caiu, ficar feliz, a criminalidade caiu, não, eles querem fazer um manifesto criticando o atual governo. Por quê? Porque, na verdade, para eles, um governo bom é um governo cheio de violência, com educação precária, porque torna o povo refém do Estado, fica na palma da... Eles não gostam de um povo livre, que possam escolher, que possam pensar por si mesmos, né? Tá aí, gente, Canal Brasil Notícias, trazendo a informação até você. Um abraço.